Olá amigos, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre um movimento especial chamado roque. Vou ensinar sobre o roque maior, que é o roque feito pelo lado da dama. Pessoal, normalmente um lance termina com o movimento de uma peça. O roque é o único movimento que duas peças são jogadas, o rei e a torre. Então, vamos ver como funciona na prática. Eu vou dar a saída com o peão da minha dama aqui. O meu adversário também. Irei jogar meu bispo aqui. E meu adversário irá jogar o bispo dele aqui. Vou dar a saída com o meu cavalo aqui. Meu adversário vai dar a saída do cavalo dele aqui. Irei jogar minha dama aqui. Meu adversário irá jogar o peão dele aqui. E aqui, pessoal, onde ocorre o roque, tá? É um movimento horizontal, no qual o rei ocupa a casa do bispo e a torre a casa da dama. Lembrando que peça tocada é peça jogada. Então, pessoal, lembrem-se, toca-se primeiro o rei quando for efetuar o roque, porque você vai andar duas casas e seu adversário já vai saber que era o roque. Se você tocar a torre, será um movimento normal da torre e automaticamente você perderá o roque. Então, eu toco no meu rei aqui e efetuo o roque. Pessoal, o roque não pode ser feito nas seguintes situações. Situação 1. Se as casas da dama, do bispo e do cavalo estiverem ocupadas. Como vocês podem ver, pessoal, eu fico impossibilitado de efetuar o roque nessa situação justamente porque eu preciso dessa linha horizontal desocupada. E porque o rei vai ocupar a casa do bispo e a torre a casa da dama. Logo, nessa situação, eu fico impossibilitado de efetuar o roque. Situação 2. Se o rei ou a torre foram jogados, mesmo que voltem para a posição inicial. Pessoal, agora é minha vez, tá? Eu vou jogar minha torre aqui. O meu adversário irá avançar com o peão dele aqui. E eu vou voltar com a minha torre para a posição inicial dela. O meu adversário irá jogar a dama dele aqui. E aqui, pessoal, ficou impossibilitado de efetuar o roque justamente porque eu já mexi minha torre e voltei com ela para a posição inicial. O mesmo vale para o rei. Se eu jogar o rei aqui e voltar com ele para a posição inicial, automaticamente eu perco o roque. Situação 3. Se o rei está em xeque. É a vez do meu adversário, tá, pessoal? E ele vai dar o xeque aqui com o bispo dele. Nessa situação, eu fico impossibilitado de efetuar o roque. Como vocês podem ver, eu não consigo efetuar o roque quando estou em xeque. Ou eu fujo da ameaça do bispo, e aí eu perderei meu roque, ou eu faço a cobertura com o meu peão aqui. Vou fazer a cobertura com o meu peão. O meu adversário irá fugir da ameaça do meu peão com o bispo dele, irá jogar aqui. Aí sim, eu posso efetuar o roque normalmente. Situação 4. Se o rei, quando efetuar o roque, passar por alguma casa que esteja em xeque. É a vez do meu adversário, ok, pessoal? E ele vai jogar aqui com o bispo dele. Nessas circunstâncias, eu fico impossibilitado de efetuar o roque, justamente porque esta casa está sob a ameaça do bispo do meu adversário. Então, eu vou fazer a cobertura aqui com o meu peão e o meu adversário vai fugir da ameaça do meu peão. Aí sim, eu posso efetuar o roque normalmente. Situação 5. Se o rei, ao finalizar o roque, ficar em xeque. Aqui, pessoal, a minha vez, ok? Como vocês podem ver, fico impossibilitado de efetuar o roque, justamente porque esta casa, onde o rei vai ficar, está sob a ameaça da dama. Então, nessa situação, fico impossibilitado de efetuar o roque. Entretanto, se eu fizer a cobertura com o meu peão aqui, meu adversário jogar aqui, por exemplo, aí sim, eu vou poder efetuar o roque normalmente. Pessoal, quanto ao roque maior, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para receber a atualização de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.